para ter uma noção e saber como direcionar o conteúdo, como direcionar para vocês também essas informações. Enquanto isso, vamos dar um tempo para aqueles atrasadinhos, que inclusive a live foi divulgada. Vamos dar um tempo de 5 minutos e a gente começa. Enquanto isso, vocês podem me dizer de qual cidade vocês são. Digite aqui embaixo de qual cidade vocês são, só para eu ter uma ideia até onde que meu público vai chegar, até onde que essa live vai chegar. Então, digite aqui embaixo de qual cidade você é. Seja bem-vindo, Adriana. E para ter uma live legal, interativa, vamos participar para eu poder dar continuidade também e seguir nesse projeto. Seja bem-vindo, Rose. Bom demais. E, se você não tiver, muito bom. Seja bem-vindo, Matheus. Matheus aqui de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Raíssa. Para os que estão entrando agora, vão digitando aqui embaixo de qual cidade você é, para eu ter uma noção assim até onde que a minha live está chegando. E para quem chegou agora e não me conhece, eu sou Abdala Said, eu trabalho com hipnose e sou especializado na psicologia de esporte. De Manaus. Legal que nossas informações vão chegando até lá. E nessa live nós vamos falar um pouco sobre as dificuldades das pessoas que têm para dormir e como resolver esse problema. Então, através dessa live, você que está chegando agora, pegue um bloco de notas, um papel, uma caneta, vá anotando isso aí, que é muito importante, que eu acredito que muitas pessoas não dão muito valor e é por isso que nós trouxemos essa live. Seja bem-vindo, Gustavo. Quem mais aqui tem problema ou conhece? Santa Vitória Palmar, longe, hein? Lá no sul do Brasil. Seja bem-vindo, Tainá. E se vocês que estão entrando agora, para quem pegou o trem andando, digita aqui embaixo de qual cidade você é. E também digite sim ou não, se você tem problema para dormir ou não, se tem alguma dificuldade com o sono, em pegar no sono. Beleza, pessoal? Só dá esse tempinho e daqui a pouco a gente começa. Enquanto isso, vá compartilhando essa live. Tem uma setinha aí do lado, aqui embaixo da live, aqui embaixo, aqui. Isso serve para você compartilhar a live com outras pessoas. E vamos lá então, vamos começar daqui a pouco, que as pessoas vão chegando. E também, para quem não conseguir assistir agora, essa live vai ficar gravada 24 horas, depois dessas 24 horas essa live some. Simples assim. Então, eu separei um conteúdo bem legal até, mas eu gostaria que vocês interagissem, assim a gente pode ter uma discussão melhor sobre esse processo, sobre esse problema que as pessoas têm em dormir e como isso pode prejudicar na sua saúde e na sua performance. Seja bem-vindo, Pablo Sarte. Comente aqui embaixo, Pablo, de qual cidade você é, Gustavo também. E comentem sim ou não se você tem problema para dormir, só para ter uma noção aqui do público que está interagindo aqui com a gente. Seja bem-vindo, Ramuda Said. Isso aí. Ramuda, comente aí de qual cidade você é também. Alexandre, seja bem-vindo. Pablo, de qual cidade você é também? Pode comentar aí, que enquanto os outros não chegam e a gente não começa, eu continuo nessa apresentação. Vamos se conhecendo melhor. Ramuda. Então, seja bem-vindo, Felipe, Nathaniel. Eu quero que vocês prestem atenção total até o final dessa live. Eu prometo que não vai ser uma live extensa para você que tem algum compromisso. Pegando Montevidéu, outros países, inclusive o Uruguai. Preste total atenção nessa live. Você que acabou de entrar, desligue o Face ou coloque o celular no silencioso para não poder atrapalhar. Que talvez essas informações que eu vou passar para vocês, mais pessoas de Santa Vitória do Palmar, que é isso, hein? Seja bem-vindo. Que eu quero que vocês façam um bom proveito dessa live com o conteúdo que eu vou passar, com as informações, com as dicas que eu vou dar para melhorar esse problema do sono. E para quem não sabe, quem está chegando agora, eu trabalho com hipnose e muito mais voltado na área da performance humana, o que seria a performance humana, onde eu consigo conciliar. Nossa live está sendo internacional, da Palestina, do Uruguai, e eu consigo conciliar essas três áreas da mente humana, da performance, do esporte, e com isso a gente pode ter um melhor rendimento no dia a dia, seja para a competição ou para os hábitos saudáveis. E essa minha live, essa nossa live que nós vamos interagir aqui,
Nós vamos falar muito sobre o sono e como isso influencia na performance, como influencia no seu dia a dia e o porquê que o sono não é tão comentado, não é tão falado e não é dado devida importância. Então é sobre esse vai ser nosso assunto. Então foca total nessas informações que vai ser crucial, talvez, para transformar a sua vida. E aí, Felipe, seja bem-vindo. De qual cidade você é? Pode comentar aqui embaixo. E pode comentar sim ou não se você tem problema para dormir ou se conhece alguém que tenha esse problema para dormir. Então, ao invés de ficar tentando e errando em descobrir essas informações sozinho, preste atenção agora que você vai descobrir coisas que demoraram muito tempo para eu descobrir, coisas que muito tempo mesmo, mais que anos, 2, 3 anos para eu descobrir através dos estudos e as pesquisas que a gente vem fazendo. Então se concentre total no que eu vou falar, não tenho dificuldade em dormir, porém durmo pouco. Me deito, deitar e acordo cedo. Beleza, eu vou falar sobre isso aí, Rogério. Quanto de sono você precisa para dormir ou se existe um tempo ideal para todo mundo. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então fica comigo até o final, que daqui a pouco a gente entra nesse assunto do horário, qual é o melhor horário para dormir, quanto de sono é necessário para cada um. A gente vai conversar sobre isso aí. E ao longo do processo, se você tiver perguntas, pode mandar aí no momento certo, eu vou responder a cada um. Então é isso, pessoal, vamos lá, vamos começar então. Eu separei algumas dicas muito importantes até para não esquecer, eu até deixei anotado aqui. Vamos lá, já deu para perceber que alguns têm problema, outros não em dormir, então eu quero já começar com uma pergunta. Você sabe se existe um tempo, quem dorme muito ou quem dorme pouco é bom ou é ruim? Então sempre teve essa dúvida ao longo dos anos. As pessoas sempre tiveram dificuldade em entender essa questão do sono. Mas você sabe que você não consegue ficar mais que 72 horas ou mais sem dormir. Ou seja, o sono é tão importante quanto a alimentação. Você não consegue ficar... Você ficaria talvez até uma semana sem comer ou uma semana sem tomar água, mas você não consegue ficar uma semana sem dormir. Isso é necessidade fisiológica. E por que não é dada devida atenção ao sono? Até hoje as pesquisas vêm descobrindo o quão importante é o sono e quantos benefícios que o sono pode trazer para nós. O que manda é o sono profundo, não por aí, tá em nada. Depois, ao longo do processo, ao longo da live, eu vou responder essa questão. Mas não é por aí, não. O processo todo do sono é importante, não só o sono profundo. Claro que existe uma fase do sono que é a fase reparadora. Eu, ao longo dessa live, vou falar como que acontece isso, quais são as fases do sono, que existem 4 fases do sono, e inclusive a mais profunda que é a reparadora. Mas o processo do sono que é o que importa, todo o processo em conjunto. Não adianta você... Aliás, você não consegue chegar na fase profunda sem passar pelas fases iniciais do sono. Beleza, então. Vamos lá. Existem experimentos que comprovam que dormir uma quantidade de horas é bom. E você sabe, digite aqui embaixo, você sabe quantas horas é necessário para dormir, para você ter um sono ideal? Digite aqui embaixo sim ou não. Enquanto isso eu vou tomar meu chimarrão, meu mate aqui, que eu quero ver se vocês já estão sabendo um pouco dessas informações sobre o sono, para fazer um nivelamento, o quanto vocês sabem a respeito do sono. Causa Samba, seja bem-vindo, Causa Samba. Então, vamos lá. Existem pesquisas que, existem pesquisas que 7, ideal. Vamos lá. Existem pesquisas que comprovam que existe horário sim para dormir, existe um certo número de horas para dormir, segundo especialistas. 8 já foge um pouco. Mas eu quero que vocês parem e pensem um pouquinho que as pesquisas, elas trabalham com seres humanos, mas ninguém é um robô, o ser humano é único. Então, cada um, você pode parar para pensar que as pesquisas têm um fator externo que não são analisados. Então, cada ser humano é único. Mas essa pesquisa que eu vou trazer para vocês é uma pesquisa feita do livro McGregor, que ele faz uma pesquisa com mais de 150 mil pessoas, então é significativa. E ele diz que nessa pesquisa, pessoas que dormem menos que 6 horas tendem a ter um derrame, assim como as pessoas que dormem mais que 9 horas. Ou seja, dormir menos é ruim e dormir mais também é ruim. Então, uma média de 6 a 8 horas é o ideal. De
7, começando a partir de 6 a 8, nesse intervalo entre 6 e 9, que seria o ideal. Mas tem seres humanos, tem pessoas que dormindo 6 se sentem aptos no dia seguinte a fazer as funções fisiológicas, ter o dia a dia ativo. Então, isso depende do ser humano para ser humano. Eu, particularmente, eu preciso de 6 horas para conseguir ter um dia produtivo. Então, você tem que conhecer seu corpo. A primeira dica que eu dou para vocês: conheça seu corpo e conheça quanto tempo é ideal para você dormir. A partir daí, você já conhece seu limiar para ter uma boa recuperação para o seu dia a dia. E segundo essa pesquisa que ela constatou que essas pessoas que tendem a dormir menos que 6 horas apresentaram maiores problemas cerebrais, e as pessoas que tenderam a dormir mais, por incrível que pareça, muitas pessoas acham que dormir muito é bom. Não é bom. Pessoas que dormem muito tendem a ter problema psicológico além de fisiológico. Então, o ideal, como o Matheus está dizendo aí, a média entre 6 a 8 horas. Então, ache o seu ideal e aplique essas técnicas que eu vou passar ao longo dessa live, de como você pode melhorar esse sono. E nós vamos falar também sobre a higiene do sono. Como você pode melhorar a sua higiene do sono. A higiene do sono, a gente podemos parar para pensar que seria o quê? Nós preparar o nosso sono. O que seria preparar? Tornar o sono agradável, gostoso e também reparador, porque essa que é a real função do sono. Mas eu quero fazer uma pergunta, meio uma enquete aqui para vocês que estão me seguindo. Você sabe por que dormimos? Digite sim ou não. Se você sabe, sim, só digite sim ou não. Se você sabe o porquê a gente dorme, por que o ser humano dorme. Vamos lá, pessoal, vamos participar, assim que eu consigo. Isso aí, vamos mandar coraçãozinho, que isso faz com que o Instagram melhore o nosso algoritmo e possa atingir mais pessoas. Assim, mais pessoas ficam sabendo dessa informação. Seja bem-vindo, Tesser, ele que... saudações, Tesser. Não, Tainan, sim. Beleza, uns sim, outros não. Mas, vamos lá, Olimar, você sabe por que... Tesser, desculpa aí, eu chamo de Tesser. O Tesser, para quem não conhece, deixa eu apresentar ele. Ele também trabalha com a hipnose voltada ao esporte. Inclusive, ele é um dos maiores nomes no futebol, que fez um bom trabalho. Seja bem-vindo, Iago. Diga de qual cidade você é, inclusive. E se você também tem problema para dormir, pode comentar aqui embaixo, Iago. Você também, Maria, também seja bem-vinda. Diga de qual cidade você é e se você também tem problemas para dormir, sim ou não, e de qual cidade. Porque assim a gente tem uma interação. Muito obrigado a vocês que estão me mandando coração, porque isso ajuda demais a melhorar nosso algoritmo e a fazer com que o nosso Instagram atinja mais pessoas. Então, voltando à pergunta, os que falaram que sim, provavelmente já devem ter uma ideia do porquê que a gente dorme. E então, o sono, assim como, seja bem-vindo, Everton, é uma necessidade fisiológica, tanto fisiológica quanto psíquica, sobre fazer um reparo mental. O porquê de fazer a nossa plasticidade cerebral expandir. Chega mais aí, Tesser. Voltando, o sono, na verdade, é um sistema reparador do nosso cérebro, que é um sistema adaptável. Eu fiz uma pergunta, por que a gente dorme? Não sei se vocês sabem, mas o ser humano é o único ser do mundo que consegue estar em várias regiões do planeta. Outra espécie que consegue essa proeza é a formiga. Porém, a formiga teve que se especializar em várias espécies para poder se adaptar. Presta atenção, por que eu estou falando desse sistema de adaptação? Porque quem faz esse sistema reevoluir é o sono. É na fase do sono que a gente tem esse sistema reparador e que faz a adaptação. Pare e reflita um pouquinho. Por que as crianças, principalmente os bebês, dormem muito e os idosos dormem pouco? Quem que está vindo ao mundo precisa se adaptar. Quem que está vindo ao mundo precisa fazer essa adaptação para que possa se habituar com o ambiente. O bebê, quando vem para o mundo, ela dorme bastante. Está dizendo para o cérebro, eu preciso me adaptar aqui. O ser humano é o único ser que está na Antártica, está no Amazonas, está em qualquer ambiente que ele conseguiu se adaptar. Outro ser, como eu citei, a formiga também conseguiu, mas em várias espécies. Nós temos apenas uma espécie e conseguimos
ter essa adaptação. Então é incrível. Você que dorme pouco, mesmo que 6 horas, ao longo dessa live eu vou trazer algumas informações importantes para você melhorar esse sistema e se adaptar melhor. E como eu falei, o sono é tão necessário assim como você se alimentar, você ter um hábito de vida saudável e você ter essa necessidade, essa qualidade de vida. Então, como eu já falei, o porquê da gente dormir é o reparo e essa necessidade de fazer essa adaptação. Só durmo depois de cada um. Então, mas não, na verdade, o sono, as pessoas tendem a buscar fatores externos para fazer uma função interna, o que, do meu ponto de vista, eu acho que é apelar e não tem essa necessidade. Qual a primeira dica que eu dou para você para melhorar seu sono? Vamos lá, já começar com a dica. Qual a primeira dica? Fazer exercício físico. Estudos comprovam que você fazendo um simples exercício físico aeróbico, aquela caminhada, ou corrida, natação, etc., já faz com que o seu cérebro oxigene mais, faz com que você tenha uma melhora e com isso você tenha um cansaço fisiológico e mental e com isso você durma, melhora. Então a primeira dica que eu dou para você, faça exercício físico. Tem uma segunda dica. Exatamente, Matheus, dormindo para reparar a mente. Seja bem-vindo, Selma. Você que está chegando agora, nós estamos falando sobre o sono, como melhorar o processo do sono, as dicas e como a gente pode ter uma melhor de vida, melhorar a nossa qualidade de vida através apenas dessa simples dica que muitas pessoas não dão valor, mas é de extrema importância, assim como você se exercitar, assim como você comer, se alimentar, como você ingerir água, você também deve prestar atenção no seu sono, você deve dar importância ao seu sono, porque pessoas que dormem pouco morrem, pessoas que dormem muito também morrem. Então o sono é tão importante. Então, vamos falar sobre isso, já que o Matheus tocou nesse assunto de academia à noite. Eu ia deixar mais ao longo do processo, mas preste atenção, as pessoas que fazem exercício muito tarde, exercício físico com alta intensidade muito tarde, tendem a demorar a entrar no processo de sono por causa da adrenalina. Quando a adrenalina está bem agitada, a gente não consegue ter uma liberação da melatonina. Com a melatonina, que é o hormônio que ajuda no processo do sono. Não que seja o hormônio do sono, mas ajuda no processo do sono. E quando você vai para a academia muito tarde, e essa é a dica que eu ia dar da higiene do sono, você não consegue estabilizar, ter o equilíbrio para poder descansar e dormir num horário estabelecido. E essa outra dica que eu ia dar para você, que eu vou dar para vocês, na verdade, é como você pode estabelecer um horário para dormir, digamos assim, num ritmo ou habituar um horário para dormir. Isso é muito importante porque você está enviando uma informação para o seu cérebro, está na hora de eu dormir. Por isso que eu digo muito para as pessoas, uma dica muito importante que eu dou para você. Bom, se você tiver que acordar cedo para trabalhar, é um compromisso, você está criando uma bengala que seria o despertador. Mas todo mundo já passou pelo processo de pensar em acordar numa hora e acordou. Você internamente mandou uma mensagem para o seu inconsciente, às 7 horas eu preciso acordar e vou acordar. E 1 minuto antes o despertador tocou. Quer dizer, 1 minuto antes você despertou antes do despertador tocar. Isso é incrível, você se sente realizado, até porque você cumpriu com a meta que você se auto-enviou. Deixa eu tomar uma água aqui já. Então, exatamente, a dica que eu dou para você, cria um despertador não para acordar, e sim um despertador para dormir. Habitue-se a dormir no mesmo horário. Isso é a primeira dica que eu dou do sono. Eu durmo todos os dias às 11, à meia-noite, 1 hora, enfim. Habitue-se a dormir sempre nesse mesmo horário, porque quando você cria essa rotina, você já está acostumando seu cérebro, tá na hora de desligar e descansar. Então essa é a primeira dica que eu vou dar para você. Você que falou da academia à noite, se você só tiver esse horário para ir, beleza, vá nesse horário, não é ruim. Mas se você tiver a opção de ir um pouco mais cedo, legal, melhor ainda, porque você consegue desacelerar o processo da mente e com isso consegue ter um sono melhor por causa que você consegue descansar mais rápido. A segunda dica que eu dou para você é a alimentação. É super importante você prestar atenção na sua alimentação. Evite. Que hora é agora? Agora é 10h30. Eu normalmente não tomo chimarrão depois das 8,
por causa que o chimarrão tem cafeína, e é isso que eu ia falar. Evite tomar alimentos que contenham cafeína, depende de qual horário se dorme, mas evite tomar 2 horas antes de você entrar no processo do sono, porque a cafeína é um dos alimentos que deixa você desperto. Então, fatores externos influenciam também no fator interno. O fator externo seria a alimentação, o exercício físico. Então, se você tem esse costume de tomar cafeína, procure evitar ou tome um pouco antes, tome um pouco mais cedo para não prejudicar o processo de sono. Outra dica que eu vou dar para você é alimentação pesada, como carne e tal. Não carne, muita gordura, não coma muito antes de dormir. Procure comer alguma coisa leve que digere mais rápido para que o alimento não atrapalhe o seu processo de sono. A terceira dica que eu vou dar também, diminuir a luminosidade da casa. Eu já vou falar sobre isso. Da casa não. Selma, muito obrigado pela sua participação, mas não da casa, mas sim do seu quarto. O quarto era essa questão que eu ia chegar. A higiene do sono consiste em você melhorar o ambiente onde você dorme. Melhorar o ambiente onde você dorme quer dizer o quê? O quarto, se você dorme em quarto, beleza. O quarto onde você dorme, você tem que dedicar apenas para duas coisas fisiológicas, que é o sexo, que se você é casado ou não, você vai fazer no seu quarto, óbvio, e o sono. Tire tudo que você faz do quarto, como trabalhar, comer, estudar, enfim, não faça. Deixe seu quarto apenas para duas coisas. Por que eu estou falando isso? E o que tem que ver com a hipnose? Isso aí tem tudo a ver com a hipnose. A gente vai criar o quarto como nosso sistema de âncora, onde vão disparar gatilhos mentais, que aquilo lá é só para dormir, ou talvez para fazer sexo, se você for casado, ou se você tiver namorado, ou enfim, vocês entenderam. Mas, deixa eu tomar aqui. Mas habitue que o seu quarto ensine seu cérebro que o seu quarto é só para isso. E como a Selma deu a dica lá da luminosidade, é super importante que você tire tudo que tiver de luminosidade no seu quarto, como TV, luz da TV, enfim, todas as luzes que são artificiais, você procure tirar, porque o que acontece? Quando o cérebro melhora o ambiente onde você vive. Quando os nossos olhos, as pupilas veem algo luminoso, manda informação para o cérebro que é dia. Nós recebemos essa informação que é dia, que é luz, porque nosso cérebro, como eu já falei nos outros vídeos de outras lives, nosso cérebro não evoluiu como evoluiu a globalização. Então, no nosso cérebro, quando vê a luz artificial ou luz solar do planeta, a gente manda informação para o cérebro que está na hora de despertar, que está na hora de acordar e ficar em pé. Então, manda um abraço para o Iago. Um grande abraço, Iago. Então, cortou ali. Daqui a pouco vou ter que parar de ler as mensagens, senão corta ali o raciocínio. Então, quando a gente vê a luz do sol, a gente, desde os tempos das cavernas que o ser humano existe, a gente manda a informação que está na hora de acordar. E por que isso é importante? Por causa que a gente só mantém, antigamente, quando a gente vê a luz, a gente mandou a informação para o cérebro, está na hora de despertar. E quando o seu quarto tem muitas luzes, isso exatamente desregula o hormônio e faz com que desperte. Então corta todo o ciclo que você teve, o ciclo da reparação, todo o ciclo do sono, que eu vou falar um pouco também sobre o ciclo do sono. O nosso sono tem 4 ciclos, o primeiro, segundo, terceiro e quarto. O mais profundo é o terceiro e o quarto, que é na fase da reparação, que depois entra o sono REM, que é a rápida movimentação dos olhos. Até a luz, exatamente. Sabe o que eu faço? Uma dica que eu dou para você. Coloca aquelas fitas isolantes na luz do ar-condicionado quando você ligar, e não deixe um ambiente muito gelado não também, porque, se você estiver coberto melhor, mas eu não recomendo dormir com ar-condicionado não, porque quando você liga o ar e fecha a porta, o ar não circula muito bem. Eu recomendo até que você deixe uma fresta na janela aberta. Pois é. Tá, beleza. Higiene, alimentação, exercício físico e não menos importante, ciclo social.
É muito importante que você tenha amigos reais, amigos que estão do seu lado fisicamente, e não apenas virtualmente. Não interessa se você tem 10 mil amigos no Instagram, no Facebook, o que interessa é aqueles amigos físicos que você está do seu lado. Tem pesquisas que comprovam que o simples fato, as pessoas que estão no leito de morte, o simples fato das pessoas irem visitar essa pessoa fisicamente já melhoravam com uma melhora significativa que as pessoas tiveram quando estavam nesse leito, porque as pessoas foram visitar fisicamente. Então, é muito importante, nosso cérebro é um cérebro social, então nós vivemos em grupo, nós vivemos com outras pessoas, e é muito importante que você tenha essa convivência pessoal para que você possa melhorar sua qualidade de vida. Eu não coloquei, é uma boa dica aqui, então, faça uso. Então essa é outra dica que eu vou dar para você. Melhore seu ciclo social, interaja com as pessoas, viva fisicamente com outras pessoas. Se você trabalha muito no computador ou individual, porque hoje em dia o processo está cada vez mais assim, trabalhar na frente do computador e sozinho, e sem conversar com ninguém, ou que nem nós estamos fazendo agora, conversando através de um celular, mas procure proporcionar ao longo do dia essa conversa física, ter o contato pessoal. Seja bem-vindo à República Consulado, ou Grande República aqui de Ouro Preto. E vamos lá, deixa eu ver o que mais tem aqui. Então, isso é uma coisa que eu digo que é muito de habituação. Não adianta você fazer isso uma vez, uma semana. Crie esse hábito ao longo da vida, porque você vai dormir ao longo da vida, você vai precisar melhorar seu sono ao longo da vida. Como eu falei, o sono mata. Quem dorme muito mata, quem dorme pouco mata. E quem tem problemas de insônia, a primeira coisa é procurar um médico para ver qual o problema, que às vezes o problema da insônia está muito ligado à ansiedade, ao estresse, à rotina do trabalho e o fator externo que acaba influenciando seu sistema interno. Então, você melhorando esses fatores externos, você consegue melhorar seu sistema interno. Então, é muito importante que você preste atenção nesses atos que acontecem externamente. E eu vou dizer uma coisa para você, uma coisa muito importante. Eu trabalho demais, a cafeína nos libera adrenalina e faz com que você mantenha-se ligado. De forma geral de falar, é muito importante que você corte o consumo da cafeína 3 a 2 horas antes de dormir, para que essa cafeína não atrapalhe seu processo do sono. O que eu ia falar? O grande problema de nós, seres humanos, é que nós tendemos a deixar os fatores, coisas, dados saudáveis, como a hipnose pode ajudar o sono. Então, é isso que eu ia falar agora. Então, para quem... Vamos só fazer uma pesquisa. Quem aqui já foi hipnotizado? Quem já passou por um processo de hipnose? Mesmo aqueles que acham que não foram, mas que não foram. Quem já passou? Digite aqui embaixo sim ou não. Então, vamos lá. A hipnose, para quem não conhece, de forma bem genérica, falando do conceito da hipnose, é um estado alterado da consciência, não é o sono. A hipnose não é sono. Para você que está assistindo, você não. Então, Tainá, você acha que não foi, mas você foi sim. Todas as pessoas são hipnotizadas ao longo do dia, várias vezes. A grande questão é você aceitar sugestões que são externas ou internas. Sugestões internas à auto-hipnose, sugestões externas à heterohipnose, hipnose com outra pessoa fazendo em você. Mas todo mundo é hipnotizado ao longo do dia, porque você tem alteração na consciência ao longo do dia, ou seja, em outras palavras, você foi hipnotizado. Quando você se para viajando na maionese, você está hipnotizado. Quando você toma banho, você é hipnotizado pelo banho ou pelos seus pensamentos, enfim. Não vamos entrar nessa questão de conceito de hipnose, até uma boa ideia de nós fazer uma live apenas para tratar desse assunto do conceito, do que você acha que é hipnose, que também pode ser uma filosofia de vida, essa hipnose. Como a hipnose pode ajudar no sono? Vamos lá, eu estava falando sobre a questão externa que os fatores externos podem influenciar seu sono. Pode. Ansiedade é um desses fatores. E o grande problema é que a gente também não dá tanta importância à ansiedade. Inclusive, não existe, eu até hoje não vi programas para tratar a ansiedade, e isso que é um maior afastamento do trabalho do brasileiro, é o fator da ansiedade. Estudos já comprovam isso, mas até hoje não existe programa que incentivem as pessoas a tratar da ansiedade. E a grande questão é que a hipnose pode tratar a ansiedade.
e com isso pode melhorar seu sono. Isso é uma primeira questão que a gente pode trabalhar. Muitas pessoas, quando vão para a cama e não conseguem dormir, têm insônia, ficam pensando em várias coisas, menos em dormir, ou até mesmo em dormir aí, mesmo que não dorme. É incrível, mas é assim que a gente pode trabalhar com a hipnose, trabalhando fatores externos, ansiedade. Diminuir a ansiedade, com isso você consegue melhorar seu sono. Seja bem-vindo para vocês que estão entrando agora. Carmirinho. Primeira questão é essa. Segunda questão, a hipnose pode trabalhar a sua melhora na qualidade de vida ou atingir metas. Quando você começa a pensar no futuro, você está trabalhando uma técnica da hipnose que é ponte ao futuro. E nessa questão, a hipnose pode melhorar a sua imaginação, pode trazer mais detalhes e sensibilidade para você ter uma sensação melhor. Porque quando você está hipnotizado, o mundo real já era. Tudo que você pensa ou tudo que você está naquele processo de hipnose se torna real. Então, tudo que você imagina vai ser uma realidade. Isso traz sentimentos. Os sentimentos também vão gerar um comportamento. Se eu te hipnotizar e fizer um relaxamento com você, é real que o seu corpo fisiológico está relaxando. E isso faz com que comece o processo do sono. Do processo da hipnose, do sono hipnótico, digamos assim, para o sono fisiológico. Aí a gente consegue fazer esse processo de hipnose para melhorar o seu sono. Mas o que eu quero deixar para você? Inclusive, eu dei uma pincelada no Ponte ao Futuro. O que você prefere? Eu te hipnotizar, vamos lá, eu te hipnotizar e te falar que você vai dormir bem ou acordar bem? Quando eu falo em acordar bem, já faz o processo de dormir bem. Logo, eu faço essa hipnose para você acordar bem, e se você adere à sugestão e essa sugestão se tornar uma prática, você vai dormir bem. Logo, a sugestão que a gente aderiu, a gente entrou em acordo, que é você acordar bem, então logo você dormiu bem. Essa é outra possibilidade que a hipnose pode trabalhar esse processo. Outro processo que a hipnose pode trabalhar é melhorar seu dia a dia. Melhorando seu dia a dia, como ir para academia. Mas não vá para academia por causa que você comeu besteira no dia, para compensar aquele Big Mac que você comeu. Não. Torne esse hábito de ir para academia, esse hábito de fazer exercício físico como uma rotina de vida. Não durante a semana, agora que está faltando uma semana para o carnaval. Não apenas para o carnaval. Faça isso um hábito de vida, porque você fazendo isso um hábito de vida, você vai viver mais e melhor, com uma qualidade de vida melhor. Uma vez que o sono repara o processo do aprendizado, tudo que você faz no momento que você acorda até o momento que você dorme, é um processo de aprendizado. E o que o sono faz? O sono é um reparador fisiológico, onde tudo que é lixo, o seu sistema linfático exclui, joga fora, e aquilo que realmente naquele momento foi importante, aquilo fica registrado no seu inconsciente. Vou fazer até um exercício para vocês. Vamos ter que deixar para outra live também sobre essa questão do consciente e o inconsciente. Se eu falar para vocês o que é consciente para você agora, você saberia me responder sim ou não? Só digita aqui embaixo. O que é consciente para você nesse exato momento, o que não é inconsciente? Só me responda, você saberia responder sim ou não? Enquanto isso, vou tomar uma água aqui, falar muito. Além de dormir bem, você também precisa ingerir bastante água ao longo do dia. Muitas pessoas acham que esse negócio da saúde, a gente tem que ficar bem, que são 3 questões bem básicas: alimentação, exercício físico e sono reparador. Essas coisas não vão cair do céu. Então, se você planeja para o futuro, isso aí esqueça, viva hoje. A partir de agora, faça um plano, esqueci a pergunta que eu mudei. Nossa, esqueci a pergunta. Então, essa questão de você planejar é importante sim, mas não fique planejando demais e não torne isso uma ação, por causa aí você entra no sistema da autoenganação. Vou deixar tudo para depois, vou trabalhar na saúde depois, vou trabalhar essa questão do sono depois. Você acaba não vivendo a vida que realmente você quer viver. Nada, tá cedo ainda. Eu durmo depois da 1 hora que eu durmo. Eu acordo umas 8, 7 horas e durmo 1 hora, assim. Eu tenho essa média ideal. Então não espere cair do céu para você poder melhorar seu sono, poder melhorar sua vida, que é o exercício físico também, que pode melhorar. O exercício físico é a chave principal do bolo. Vamos lá. Ah, tá. Obrigado por lembrar. Sabe o que é consciente? Porque
Exato. Oh, muito obrigado por lembrar, eu até esqueci. Então, consciente, nesse exato momento você tem consciência que você está pegando o celular, que você está no Instagram, que você está me assistindo. Essa é a sua consciência, mas você não tem consciência nesse exato momento que você está vestido. Agora que eu acabei de falar, você trouxe isso à consciência. E veja que interessante. Isso aí é alternado ao longo do dia. Mas se você viver no sistema, no piloto automático, você vai deixando as coisas para depois e não vai ter tendo controle da sua vida. Uma frase muito interessante do Carl Jung, que ele sempre falava: enquanto você não fizer a sua vida, seu inconsciente consciente, isso levará a sua vida e você chamará de destino. Então, é uma frase para você fazer uma reflexão, o quanto você deixa a sua vida no inconsciente, no piloto automático. Então, tome rédeas da sua vida, tome rédeas do seu comportamento, faça um plano de ação e execute esse plano de ação. Não espere as coisas cair do céu, que não vão cair do céu. Você é apenas uma pessoa nesse mundo, nesse universo, e você é insignificante para esse universo. O universo não vai te ajudar a melhorar seu sono, o universo não vai te ajudar a você praticar uma vida saudável, você fazer exercício, melhorar sua alimentação, porque de lá para frente, quando você tiver com 90, 100 anos, você vai querer refletir, foi tudo isso que eu fiz para chegar aqui. Quem aqui não quer viver até os 100 anos? E para viver até os 100 anos, é a construção do dia a dia que você vai fazer para chegar até lá. Então responda aqui embaixo quem não quer viver até os 100 anos. Mais uma enquete que eu faço para vocês. E com a qualidade de vida para viver até os 100 anos. Não adianta nada você chegar até os 100 anos dependendo da ajuda externa e não do seu corpo. Exatamente. Acabou. Deu de marrom. Tá na hora também. Então, vamos finalizar. São 8h40. Essa live até durou bastante. Normalmente a gente faz uma live de 20 minutos. Para finalizar, na verdade, eu até queria contar uma história de um cliente meu, inclusive jogador de futebol, que tinha problemas de insônia. E olha só que loucura. As pessoas... Seria... Então, Tainá, por que seria? Vamos trabalhar um pouco, tá? Por que seria? Quando você fala seria, é porque não vai ser. E quem controla a sua vida, você não controla a chuva, você não controla o trânsito, você não controla se vai sair sol, você controla a sua vida. E você controlando sua vida, você controla suas escolhas do dia a dia. A única coisa que você tem controle no universo é suas escolhas. O resto é tudo o resto. Então, você, quando você fala seria, está dependendo de alguém para não ser, ou além de você? Uma vez que você nasceu livre, você tem seu dia a dia livre. E essa é a grande questão da coisa, do universo. Por que você vai esperar alguma coisa acontecer para fazer acontecer? Então essa é uma dica que eu queria dar para vocês. Voltando só na história do jogador, que dormia 3 a 4 horas por causa da ansiedade. E o grande problema desse atleta, que eu não vou citar nome, é que a ansiedade era por tudo. Ele tinha ansiedade pela cobrança que tinha dos pais, tinha ansiedade do patrocínio que ele tinha por causa de, se ele não fosse bem, olha só, ele já pensava no negativo, se ele não fosse bem, isso, e normalmente ele pensava quando ia deitar. Toda vez que ele deitava para dormir, ele tinha esses pensamentos negativos. Então foi um trabalho legal e foi um trabalho a longo prazo que a gente foi fazendo. Por causa que aí já é bem profissional, bem performance, não saudável. Porque ele tinha a vida de atleta, beleza, treinar, alimentação e sono. Um grande problema dos clubes é que não dão e não tem, mas não tem como ter controle. Não tem como treinar o sono. Isso é uma questão que nenhum clube vai fazer. Vamos lá, vamos treinar o sono. Como a gente vai fazer isso? Dando palestras, dando informações e aprendizado de como fazer melhorar. Então, voltando a essa história, eu identifiquei que o problema não era exercício, porque o cara é atleta, ele fazia exercício. Identifiquei que o problema também não era alimentação, porque ele tinha as melhores alimentações disponíveis naquele momento. Então o problema era mental, o problema era fatores externos que atrapalhavam o seu fator interno, que era para dormir, e ele não conseguia dormir. E uma vez que o sono é o principal fator para a recuperação da performance humana, por que não dava tanto valor? E então a gente trabalhou, foram ao longo de 2, 3 semanas que a gente trabalhou
E com a hipnose, vocês que estão perguntando como que a hipnose pode trabalhar. A gente trabalhou a hipnose e não foi à noite não, a gente trabalhou a hipnose durante o dia para quando chegasse a noite, aí eu fazendo aquele processo da hipnose, não sei se você conhece ou não, mas para quem não conhece, é um estudo que a gente faz através de várias técnicas que eu consegui instalar um signo sinal, uma âncora, de toda vez que ele fosse deitar, simplesmente desligasse como um disjuntor os pensamentos negativos que ele tinha, os pensamentos os gatilhos mentais que desencadeavam toda aquela ansiedade em pensamentos negativos. Então, a gente fazia esse processo da hipnose, desligava esses gatilhos e ao longo de um mês, a gente foi analisando, inclusive ele parou de me procurar por causa disso aí, mas depois foi outros objetivos que a gente foi trabalhando, que não era mais o sono. Então o sono foi reparado, beleza, então a gente começou a trabalhar a hipnose para atingir as metas, outras metas também que foram surgindo. E é interessante que você preste atenção que não espere o problema acontecer para procurar ajuda. Então essas informações que eu estou passando para vocês são informações que você pode passar para o seu ciclo social. Veja, a cada 5 pessoas que você convive, quantos têm problema do sono? E por que você não pode passar essas informações para ela? Por que você não pode ensinar o quão importante você ter uma noite de sono saudável, o quão importante os benefícios que o sono reparador pode lhe trazer? Então, se você puder fazer isso aí, as pessoas vão lhe agradecer, o ciclo social que você vai conviver vai ser melhor, vai ser de pessoas saudáveis. Então, é uma boa dica que eu dou para você para, a partir de agora, já comece a fazer. Beleza, pessoal, vamos encerrando daqui a pouco. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta de algum outro assunto, pode fazer que eu vou dar esses 5 minutinhos para você perguntar. Então vamos lá, pessoal. Se vocês não têm pergunta, eu vou até... Então, beleza. Só para ver se eu não esqueci nenhum tópico, nenhum assunto que eu queria passar para vocês. E vocês que estão gostando do conteúdo, Selma participou bastante, muito obrigado. Jordana que acabou de chegar, Fernandinha, Tainá, muito obrigado pela participação. Vamos lá, Rogério, obrigado pela participação. Então vocês que têm Matheus, República, enfim, todos que participaram, muito obrigado. Quanto tempo demora para criar o hábito de dormir? Vamos lá, tem mitos que eu queria quebrar, muito obrigado pela pergunta, até esqueci de falar. Tem os mitos que as pessoas compartilham sem buscar fonte científica, que dizem 21 dias, 21 dias você vai criar o hábito. Na verdade não existe esse exato, como eu falei no começo da live, não tem, a gente é um ser humano único, mas quando você, por exemplo, em quanto tempo, vou jogar a pergunta para você, em quanto tempo você cria um hábito? Pois falam, tem fonte científica, através desse falam, não tem porque eu pesquisei sobre isso. Olha, quanto mais melhor, é a dica que eu dou para você, quanto mais melhor, e quando você viu que aquele hábito foi criado, aprenda algo novo, inclusive o aprender algo novo incentiva nosso cérebro a neuroplasticidade, a buscar uma expansão, a buscar um novo aprendizado. O aprender algo novo não é aprender palavras cruzadas só, porque claro que é bom aprender palavras cruzadas, você quando aprende palavras cruzadas se torna bom em palavras cruzadas. Aprender algo novo pode ser palavra cruzada, pode ser de um novo idioma, independente da idade, pode ser de um novo brinquedo, sei lá, um novo jogo. Aprender algo novo, uma nova atividade também, aprender algo novo, um novo caminho, uma nova viagem, isso é aprender algo novo, porque você manda informação para o cérebro que você precisa se adaptar. Como eu falei no início da conversa, quando a gente envia informação para o cérebro que a gente precisa se adaptar, ele expande através da neuroplasticidade. Exatamente, exatamente, precisa construir uma nova rede neural, exatamente. E como se faz para construir essa nova rede neural? Aprendizado novo, exercício físico, uma boa alimentação, práticas de auto-hipnose, que essas que eu acabei de citar. Práticas de auto-hipnose é muito simples. Você determina um objetivo, uma meta, para aquele momento, 20 minutos, determina um tempo, 20 a 30, 40 minutos, enfim,
quanto você acha necessário. Ou para você que já faz meditação também, faça, continue fazendo meditação, mas depois aprenda algo novo, o que você pode aprender para melhorar. E através disso você consegue mandar as informações para o seu cérebro que, ó, precisamos nos adaptar novamente. Entendeu? Tipo, não existe um determinado tempo para criar um hábito, existe sim o aprendizado. Beleza, vamos lá, um exemplo que eu dou básico, aprendeu a dirigir. Quanto tempo você demorou para aprender a dirigir? Porque você criou um hábito. Ligar a chave, botar o cinto, engatar a marcha. Você fazia aquilo lá conscientemente quando aprendeu. Mas depois de um tempo, de tantas repetições que você fez, você não fazia mais consciente. Você deixou no piloto automático, no inconsciente fazer. Você engatava a marcha sem ver que estava engatando, sem ter a consciência de que estava engatando a marcha. E aí você criou o sistema automático de reprodução. Então, você criou o hábito. Em quanto tempo? Não sei. Tem pessoas que é uma semana, tem pessoas que é 20, tem pessoas que é 30, enfim. Cada pessoa é única. Cada pessoa tem que procurar o seu sistema, o seu hábito. Então, pessoas que têm problema para dormir, eu passei as dicas. Essas dicas vão ficar 24 horas. Se você não assistiu a live, você que entrou depois, assista. Vai ficar 24 horas. Essas dicas que a gente passou para você melhorar o sono. Para falar do sono, eu precisaria muito mais 2, 3 horas para falar, porque tem muita coisa que a gente pode melhorar através do sono, inclusive essas todas que eu já passei. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram, os que entraram agora, vai ficar 24 horas essa live. Se você quer saber mais, a gente vai continuar fazendo live ao longo da semana, ao longo do dia, então fique ligado no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, que a gente vai trazer as novidades através daqui. Então, muito obrigado. Link na descrição do perfil para mais informações. E muito obrigado, Selma. Muito obrigado pela participação. E então, espero vocês na próxima live. Um grande forte abraço. E é isso aí. Fui!